Vamos lá então, pessoal. Agora falando um pouquinho sobre modelagem matemática de sistemas dinâmicos. O que acontece é que essa modelagem matemática ela precisa descrever qual que é a dinâmica do processo, né? E a gente vai perceber que quando a gente descreve essa dinâmica, a gente acaba caindo em equações diferenciais ordinárias, as EDOs, tá? Até mais pra frente a gente vê que é por isso que a gente aplica depois a transformada de Laplace, tá? Para facilitar as nossas operações matemáticas aí. Vamos então tentar modelar um exemplo de sistema dinâmico do tipo mecânico, para a gente começar aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui é um sistema com uma massa, que está fazendo uma força P de T, né, essa força variável no tempo, e essa força aqui provoca um deslocamento. Então, podemos pensar talvez aqui que o P de T seria a entrada do meu sistema, e eu quero analisar como, a partir dessa força aqui, como que se comporta o deslocamento que está com x de t aqui. Esse sistema, além de ter essa força aplicada, ele também está ligado aqui com uma mola e um amortecedor. Tá? Então, uma coisa que é importante é a gente traçar algumas hipóteses, tá? E a inteligência dessas hipóteses é que você precisa tentar se ajustar aí, né? Entre buscar uma simplificação do seu modelo, mas também tem que tomar cuidado que quanto mais simplificado, menor a precisão que você tem nele, né? Então precisa tomar cuidado de fazer esse balanço adequadamente, tá? No nosso caso aqui, eu vou considerar que não há atrito entre as rodas do carrinho aqui e o chão, vou desconsiderar isso, e o que o deslocamento aqui x de t, a gente vai considerar que ele é referência dada, tá? A partir dele que a gente vai ver marcar esse deslocamento, tá? Então, uma maneira de a gente poder fazer o modelo matemático desse sistema é considerar a equação aqui, né, a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração, né? Então, se eu considero o meu carrinho aqui com uma massa m, o somatório das forças dele vai ser massa vezes aceleração. Como que eu escrevo isso, né? Primeiro pensando aqui apenas no carrinho, o somatório de forças, né? Ele vai ter uma força P de T, que é a entrada do sistema por um lado, e no sentido oposto aqui, né, a gente vai ter uma força da mola e uma força do amortecedor, né? Então eu vou colocar aqui, ó, que P de T, no outro sentido aqui, né, tá menos kx, que é a força aqui da mola, e no outro sentido aqui, C vezes V. Lembrando só que a força da mola é o K vezes o deslocamento. E quando a gente trabalha com a força do amortecedor, é a constante C vezes a velocidade que ele se desloca, é proporcional à velocidade. Tá? Então, esse somatório de forças vai ser igual a massa vezes a aceleração do meu carrinho aqui. Na verdade, a gente pode reescrever velocidade e aceleração, né, em função do x mesmo, né? Por que isso? Porque, na verdade, o x aqui é o deslocamento, a derivada do deslocamento é a velocidade, e a derivada da velocidade é a aceleração, ou a derivada segunda do deslocamento é a aceleração. Então, eu posso reescrever dessa maneira aqui, ó, P de t menos kx menos c vezes x', né, o x ponto, a derivada do deslocamento vai ser igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é a derivada segunda do deslocamento aqui. E apenas rearranjando as equações, a gente chega nessa equação final aqui, né? Que m vezes x2 pontos mais cx ponto mais kx é igual a p de t. Tá? Esse daqui representa o modelo matemático, onde o p de t aqui ele é a entrada do sistema no caso, a força que eu estou aplicando no carrinho, e o deslocamento aqui é o x, né? Só que a questão de estar EDO aqui é porque eu tenho x e tenho x duas linhas, tá? O importante de saber aqui é que quando a gente trabalha com o sistema de controle, a gente não quer só saber qual que vai ser o valor em regime, né? Apliquei uma força, ele vai ficar em tal posição. Eu preciso saber também como que ele se comporta. Então, provavelmente, que quando eu aplicar uma força, esse carrinho vai ir e depois vai voltar até ele se estabilizar, né? Isso vai variar. E esse modelo matemático contempla isso, certo? Bom, esse foi um exemplo de sistema mecânico. Aqui, a gente tem algumas revisões de alguns tipos de sistema, tá? Isso aqui é para qualquer sistema físico, tá? Que pode ser mecânico, elétrico, fluídico, tá? E assim por diante, né? Térmico, tá?
Então tem algumas equações aqui que a gente pode usar. Por exemplo, a indutância elétrica, a tensão no indutor vai ser igual à indutância dele vezes a derivada da corrente. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, aqui a velocidade em relação de uma mola, nos pontos de uma mola. Temos também aqui pensando na parte rotacional, sistemas fluídicos, capacitância elétrica e assim por diante. A gente tem diversas equações aqui para poder ser usada para quando a gente quiser modelar um sistema físico. Pode ser mecânico, elétrico, fluídico e assim por diante. Tá? Como exemplo, eu vou pegar aqui um sistema elétrico. Tá? Então, esse sistema aqui, eu tenho uma tensão EI de entrada, e a partir da tensão aplicada eu quero ver como que se comporta a tensão EO, a tensão da saída aqui. Tá? E nesse sistema aqui eu tenho basicamente um sistema aqui em série, né, de resistor, indutor e capacitor, certo? Bom, se a gente considerar aqui, por exemplo, somatório, a lei de Kirchhoff aqui das malhas, e somar aqui as tensões, né, a gente vai perceber aqui que EI, que é a tensão de entrada, vai ser igual ao somatório das tensões aqui em cada equipamento, tá? Então, qual que é a tensão no resistor? R vezes I, o é igual a R vezes I, certo? Lei de Ohm. Qual que é a tensão aqui no indutor? A tensão do indutor, a gente viu até aqui anteriormente, né? Ela varia de acordo com a derivada da corrente. Então, a tensão do indutor vai ser L vezes DI dt, certo? E qual que é a tensão aqui no capacitor? No capacitor, a equação é 1 sobre C integral de I dt. Tá? Então, o somatório das tensões aqui vai ser igual a E vezes I. Outra equação que a gente pode fazer é o E0 aqui, né, que seria outra variável, nossa variável de saída. Basicamente, ela é a tensão do capacitor, né? Então, a gente pode escrever ela como E0, EO, na verdade, né, de output. EO é igual a 1 sobre C integral de I dt. Tá? O que a gente precisa fazer agora é fazer uma única equação que esteja relacionando EO com EI, tá? E não pode ter no meio o I, porque o I também varia no tempo, né? A gente tem que ter duas variáveis, só que variáveis que variam no tempo aqui. Então, como que eu vou retirar, nessa equação tem EI aqui, né? Como que eu posso retirar o I, a corrente, substituindo por E0, tá? Bom, um deles está bem claro aqui, né? Essa parte da equação aqui, a gente sabe que é igual essa parte da equação aqui, né? A gente sabe que a gente pode substituir por isso, né? Então, se eu passar aqui o C desse lado, né? Ficou integral de dt é igual a C vezes EO, tá? Se eu derivar dos dois lados, eu vou ter que I, né? A derivada aqui vai dar I, vai ser igual a capacitância vezes a derivada de EO. E se eu derivar de novo, vou ter dI dt é igual a C sobre E duas linhas O, tá? A derivada segunda de EO. Certo? Só para relembrar aqui, tá? Por que esse C ficou constante? Tá? O C é a capacitância, ela é constante, então a gente pode deixar ela sem alteração aqui, colocar para fora da derivada, né? Bom, a partir disso, a gente pode substituir essas equações aqui, né? Então, substituo I por C vezes E0, substituo DI dt por C vezes E duas linhas O, mais, e essa última parte aqui ficou só aqui, né? C vezes O, CO, EO. Isso aqui tudo é igual a EI. Rearranjando essa equação aqui, eu vou ter que EO duas linhas mais R sobre L EO linha mais 1 sobre LC EO vai ser igual a 1 sobre LC EI. E aí eu consegui relacionar então o EI, a tensão de entrada, com a tensão de saída, e de novo deu uma equação uma equação diferencial ordinária, tá? Esse é o modelo matemático desse sistema aqui, que no caso é o sistema elétrico, tá? Como exercício, eu vou deixar vocês desenvolverem esse sistema aqui, tá? Esse daqui é um sistema que chama 1/4 de suspensão de carro, tá? Aqui a gente vai ter aqui basicamente o asfalto. Eu vou considerar que eu tenho aqui M2 seria a massa do carro, M1 seria a massa da minha roda, e eu considero que o pneu funciona como se fosse uma mola, e aí eu tenho um sistema de suspensão, né, que é composto de mola e amortecedor, tá? Depois a gente vai fazer esse exercício aqui na aula síncrona, certo? E esse aqui que é a resposta da modelagem matemática dele. Bom,
seguindo um pouco mais para frente, né, a partir dos modelos matemáticos, o que a gente pode analisar? Tá? No caso aqui de um quarto da suspensão, a gente pode analisar o seguinte. Eu tenho meu sistema em modelo matemático feito ali, e vou colocar como entrada, e eu estou pensando que a entrada aqui é o RT, é a superfície do asfalto, como se tivesse uma lombada aqui mesmo, né? Então, se eu mudar aqui o meu R para uma lombada, como que vai se comportar o carro? Tá? No caso aqui, a gente pode considerar como se vai comportar aqui o meu Y aqui, né? Que é o que é importante, que é o carro em si, certo? Legal. Como que isso vai se comportar? Fazendo o modelo matemático pode tomar algumas condições. Então, a partir do modelo matemático, eu posso, por exemplo, desconsiderar que eu tenho um amortecedor no sistema de suspensão. E se isso acontecesse, o que vai ser é que quando eu passar por uma lombada ou algum protuberância ali no asfalto, a resposta do meu carro vai ser dessa maneira. Então, se eu tiver só a mola, sem amortecedor, você vai ficar sentindo uma ondulação ali no carro, né? Que é péssimo para quem está dirigindo o carro, certo? E quando eu considero aqui com amortecedor, a gente pode ter, quando tiver desse jeito aqui, uma lombada, a gente pode perceber que eu posso diminuir, né? Então, assim, o motorista vai sentir um pouco, mas se a gente considerar aqui 0,1 metro de deslocamento, né, na lombada que tem no asfalto, o motorista acaba sentindo 0,05. E na verdade, fazendo o modelo matemático, a gente consegue até ir ajustando o valor da mola, amortecedor, para tentar trabalhar com melhores condições. Tá? E aí a gente consegue analisar como que vai ser a resposta do sistema de controle através desse modelo matemático, certo? Bom, gente, é assim que a gente faz o modelo matemático e daqui a pouco a gente vê, então, um pouco sobre transformada de Laplace.